Saiu o capítulo 1180 do mangá de One Piece e no início do capítulo nós já temos uma cena absurda onde vemos o Imu com uma pose simplesmente aura pra porra perguntando quem é o rei de Elbaf. E logo após isso a gente vê o Brog e o Brug perguntando quem é ele e de onde ele veio. E assim eles respondem também que não tem nenhum rei em Elbaf. Logo após isso a gente vemos o Somes chamando o Imu de grande chefe. E no piscar de olhos, Imu aparece na frente da gigante que estava segurando Somes. E assim ela tem seus dedos cortados no instante. Logo após Imu cortar os dedos dela, ele pergunta pro Somes o que ele está fazendo. E ela simplesmente sem entender nada que os dedos dela estão caindo no ar. E logo após o Zoro ver isso, ele já faz uma cara assim meio sério, porque ele já sabe que isso é um inimigo forte. E assim, algum gigante que tá ali por perto acaba falando que os dedos dela foram cortados. E outro gigante que está próximo também chama Imu de maldito. E logo após isso, vemos o Chopper com a cara assim muito espantado, falando que coisa horrível, quem é aquele cara? E logo após isso, mano, vemos um quadro onde o Zoro tá cara a cara com o Imu. E aonde também podemos ver que o Imu dá praticamente 2 do Zoro em tamanho. E com essa cena do Zoro cara a cara com o Imu, a gente pode ver que o Imu é um cara grande. Acho que basicamente ele é aproximado do tamanho dele do Kaido, Big Mom e do Kuma. E com isso eu percebi uma coisa. Ultimamente, de um tempo pra cá, o Luffy só tem enfrentado gigantes mesmo, né? Mas voltando pro foco principal, com isso vemos o Somes finalmente falando ufa, porque ele achou que o Zoro realmente ia destruir o seu coração, eu acho, né? E o Zoro perguntando pro Imu se ele também é um cavaleiro de Deus. Mas o Zoro não fazia ideia que a pessoa que estava diante dele ali é a pessoa que os cavaleiros de Deus protegem. E logo após isso, vemos o Hajuro-Jin falando que ele é um inimigo, isso ele tem certeza. E assim ele vai atacar Imu. Só que nesse exato momento, outro gigante pega e fala, não faça isso, Hajuro-Jin. Tem alguma coisa suspeita nesse cara. Nesse exato momento, esse gigante dá um chute no Hajuro-Jin. E assim, esse gigante que chutou acaba tendo sua perna cortada ao meio. E assim, vemos o Chopper com uma cara simplesmente chocado, como se ele tivesse tanto com raiva quanto surpreso pelo que estava acontecendo, porque ele como médico, né, vendo uma coisa dessa. E outros gigantes ali ao redor, tudo mandando sair de perto dele e gritando. Enquanto isso, vemos o Brog perguntando quem é ele. E logo após isso, vemos o Zoro indo para cima de Imu com um grande ataque. E Imu apenas defende o ataque do Zoro com sua cauda. E assim tacando uma chama negra na cara do Zoro, assim lançando ele. E logo após isso vemos o Hajuro-Jin mais uma vez indo atacar Imu, mas como já o previsto, né, não funciona. Imu lança uma chama negra no Hajuro-Jin e assim causa uma enorme explosão. E assim a gente vê o Hajuro-Jin caindo para trás e logo após isso do lado a gente vê também o Zoro caído. Falando droga, ali como se estivesse falando na sua mente, né? E não dá nem pra enxergar o rosto do Zoro direito. Pelos que as pessoas estavam falando, eu achei que ia ser muito pior. Porque afinal de contas, quem lembra lá no arco de Wano, quando o Zoro tancou o golpe do Kaido e da Big Mom, ele nem conseguiu se mexer. Ficou todo enfaixado o Sanji que carregava ele. E assim, quem lembra sabe que o Zoro ficou bem machucado naquele arco. Mas quando ele teve que lutar, o cara formou uma aura da porra e arrebentou a cara do King. E quando o inimigo principal dele aparecer aqui, não vai ser diferente, disso eu tenho certeza. E assim vemos o Imu mais uma vez lançando essa tal da chama negra que se chama Agoro no Somes, assim regenerando o corpo dele por completo e falando pro Somes agir rápido, porque eles não têm muito tempo. E assim, Imu abre suas asas e sai voando na direção aonde está Sandy. Só que antes disso ele vê o corpo da Cuco que tá congelado e lança uma da chama pelona lá e explode aquilo. Pelo menos explodindo a gente viu que explodiu, né? Mas se quebrou o gelo, aí já é outra história que a gente não chegou a ver. E logo após isso a gente vê o Gaban perguntando o que é aquilo e falando que é um hack que ele não sentiu nem mesmo em God Valley. Mas só que aí a gente para pra pensar um pouco. O Luffy e o Loki reconheceram que o hack que tava emanando da Cuco quando ela tava sendo possuída é o mesmo que o Imu tá emanando dele. Mas como o Gaban não percebeu isso também, eu não faço ideia. E assim a gente vê o Loki e o Luffy se alimentando para recuperar as energias, onde o Luffy tá reclamando, falando que tá tudo queimada a comida. E o Loki fala para ele parar de frescura e que é bem melhor comer assim do que comer congelado. E também o Loki fala pro Luffy se abastecer logo, porque ele acha que uma coisa absurda chegou na ilha. E o Luffy pega e responde falando, eu também acho. Logo após isso vemos Imu chegando aonde tá o grupo do Sanji, tacando o tal do Agoro, que é aquela chama negra, assim regenerando o corpo do cavaleiro que o Sanji tinha esbagaçado em uns capítulos atrás. Assim a gente vê o Sanji perguntando quem é ele. Logo após isso a gente vê o Jinbei falando pro Sanji que esse aí é perigoso. E o Sanji pega e fala pro Imu, perguntando quem ele pensa que é pra sair libertando os outros assim. E assim o Sanji dá um chutaço no Imu, mas o Imu apenas
tanca o chute do Sanji com a perna e dá-lhe logo o outro seguido com a chama negra, assim causando uma grande explosão. E logo após isso a gente vê um pé gigantesco parando no lado do Imu e falando bem assim: "Ei você, o que você quer aqui em Elbaf?" E Imu apenas responde: "Estou procurando aquele que derrotou o meu servo, Herald, há 14 anos." E assim Loki responde pra ele: "Seu servo? Coisa nenhuma. O Herald era o meu pai, o rei de Elbaf." E assim a gente vê uma cena muito absurda, mano, onde o Loki tá parado na frente de Imu, aonde Loki pega e responde Imu falando que quem ele procura é ele. E assim Imu pega e fala que entende, e fala pro Loki se ele não existisse, este problema poderia ser evitado. E assim Loki pega e responde pra Imu mais uma vez falando: "Mas eu estou aqui nesse mundo, em Elbaf, não se esqueça disso, seu babaca." E assim chegamos ao fim do capítulo 1180 de One Piece. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você não gostou também, deixa o like, hein, que ajuda bastante.